Olá, amigos, aqui é a Ellen Klein e agora eu vou dar continuidade, explicar o segundo estágio de como eu saí da depressão. O primeiro estágio eu contei no vídeo anterior, depois de muitas pessoas entrarem em contato, contando um pouco de si, muitas passando por momentos depressivos, certo? Eu expliquei o primeiro estágio, foi quando eu decidi ter um encontro verdadeiro com Jesus, foi quando eu deixei todas as minhas dores. E agora o segundo estágio é, puxa, eu já tinha me convertido os meus caminhos, certo? Eu estava indo uma direção e eu converti por outro, o outro que era, a partir de agora, Jesus toma o centro das minhas decisões, Jesus toma o centro da minha vida e conduz o meu viver. Ok, no mundo espiritual isso foi extraordinário, porque eu fui liberta do espírito de morte terrível. No entanto, muitas sequelas, muitas consequências continuaram na minha mente, certo? No entanto, a minha mente, não de cara, no começo tudo foi uau, muita coisa mudou de verdade, mas passaram-se alguns meses. Eu vi a minha vida tão. Sabe aquele estágio que às vezes você chega diante de Deus, a gente não sabe pedir, né? A gente pede, Deus me quebra tudo e faz de novo. Aí Deus tá te quebrando, né? Deus tá te quebrando. E quebrar dói, gente. Dói pra caramba. E aí Deus tá te quebrando, tá fazendo exatamente o que você pediu e você quer desistir da vida. Não, aí tá te quebrando pra quê? Pra te fazer de novo, certo? Me quebra e faz de novo. Então, na parte que Deus está quebrando a gente não pode desistir. Na parte que Deus está quebrando a gente, está fechando portas, na parte que tá usando que pessoas estão lançando setas terríveis, ninguém tá tratando você do jeito que você esperava, ninguém ninguém supera, ninguém atende sua expectativa, nem na igreja, nem na sua família, em nenhum lugar. Parece que todo mundo te largou, todo mundo te deixou. Pois eu quero te dizer, é aí que o Senhor está agindo. E aí eu demorei para descobrir isso, mas quando eu descobri, foi a coisa mais extraordinária. Eu entendi algo muito importante, a primeira coisa que eu quero dividir com você. A primeira coisa muito importante que eu aprendi é que tudo aquilo que me faz doer, tudo aquilo que não está de acordo com o que eu queria, tudo aquilo que meus pais, as pessoas que eu amo, não agem, da forma com tudo aquilo que eu tenho de expectativa que elas ajam comigo, meus líderes, tudo que eu espero neles e não acontece é exatamente isso que me aproxima de Deus. São as minhas dores, são as minhas frustrações, são esse tipo de coisa. Isso é o que me aproxima de Deus. Deus às vezes quer ter um encontro mais íntimo com a gente e a gente está tão culpado porque as coisas estão ou fluindo ou dando certo ou no dia a dia que a gente não se aproxima dele de verdade. A gente faz orações religiosas, a gente fala por cima, a gente só pede bênção, mas a gente não tem um encontro, desespero, sabe, de desespero de alma? Sabe, desespero de alma. Vou dizer igual diz em Salmo 42, né? Tem a parte que fala assim como a corça anseia por águas, assim minha alma anseia por ti. Gente, é o desespero da alma por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, entendeu? Pelos três. Por ser cheio dessa trindade maravilhosa, por ser cheio de Deus, a gente fica incrível. Tô me abrindo minha Bíblia aqui para você ver o quanto que esse salmo, ele fala a tristeza. Pessoas que já chegaram a Jesus, acontece que elas passam por momentos depressivos na sua vida e tem gente que fala assim, meu Deus, mas não podia. Não, as pessoas começam a julgar, começam a achar que é fraqueza, que é isso. Gente, todo mundo passa. Até Paulo, se você for olhar, tem parte na Bíblia que Paulo quer dizer, ele não quer desistir, mas ele fica desesperado e ele fala isso. Ele fica assim, em algum momento ele já se desespera com tudo que está acontecendo, mas depois logo ele retoma. A mesma coisa acontece com Jó, tem Moisés, tem vários deles, nossa, Jeremias nem fala, né? Os profetas. E tem Davi, por vários momentos, vai para a caverna de Adulão. Enfim, gente, é tanta história na Bíblia que acontece de pessoas que passaram por momentos que realmente foram parecer que Deus estava distante. E se isso acontece com você, eu quero te até
confortar teu coração, não é só com você, tá bom? Não é. De repente você fez a oração do quebra tudo e faz de novo, né? Eu fiz. Deus quebrou grande. Quebrou grande, mostrou tantas minhas vergonhas na época. Isso faz uns 7 anos, eu acho. E mostrou tantas minhas vergonhas na época, assim, que eu tinha a impressão que todo mundo tava vendo o quanto que eu era má, né? O quanto que eu era ruim, o quanto que eu era Jezabel, o quanto que eu era orgulhosa, o quanto que eu era preguiçosa, o quanto que, sei lá, eu parecia que todo mundo não gostava de mim. Eu tinha a impressão que todo mundo, que ninguém, que eu não servia pra nada. Gente, nessa época, não me davam, assim, eu queria nem... Nossa, tem época que eu não conseguia fazer nada. Eu ia nos encontros com Deus, eu não conseguia nem pegar a louça pra lavar, parecia que tudo. Eu me sentia uma inútil. Parecia que eu não servia pra viver, certo? Mas eu decidi, eu quero te contar como que eu superei isso. Eu quero te encorajar, né? Eu te falei que, assim como diz aqui em Salmos 42, e fala que como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Gente, eu me lembro quando eu coloquei isso diante de Deus, falei, Senhor, as pessoas estão olhando como se Deus não funcionasse para minha vida. Como assim? E foi bem essa pergunta que é feita aqui, aconteceu comigo, né? É um poema dos Coraitas, tinha acontecido isso com os Coraitas, esse poema, esse salmo veio dos Coraitas. Então, assim, eles chegaram nesse ponto, falando para Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me pergunto o tempo todo onde está o seu Deus. Eu me lembro quando eu coloquei isso diante de Deus. Eu falei, Deus, as pessoas estão perguntando onde está o meu Deus. Certo? E aí você está no momento do quebra tudo e faz de novo. Momento onde que Deus, para fazer uma obra boa, Ele vai ter que destruir e amar. Momento que para Deus construir, renovar o teu entendimento, você tem que se desfazer do velho. E a gente é muito agarrado naquilo que a gente já viveu, agarrado naquilo que a gente já aprendeu. A gente faz um monte de coisa errada. Aí eu contei no outro vídeo que uma das coisas que eu fiz, e foi com ela que eu aprendi a lidar com todo esse momento, que uma das coisas que eu fiz foi buscar o que o Felipe Hassegal chama de apoio colateral, né? Ele disse que Dev e Larry Tynes o receberam e ele foi convivendo com eles, o receberam na casa deles e na convivência com eles, ele foi se recuperando e transformando. Porque o que aconteceu com ele? Aconteceu Romanos 12, 2. Que foi o que aconteceu comigo? A Bíblia diz em Romanos 2, não vos amoldeis com o padrão deste mundo, ou não vos conforme com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, né, para conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, se tá tudo, né, eu já disse lá no outro vídeo, se você não tá, nada tá acontecendo de bom, de agradável e perfeito, é porque tá longe da vontade de Deus, ou porque, na verdade, se você já tá assim rendido a Jesus, na verdade tudo está cooperando para o nosso bem. A palavra garante isso. Isso aí não é uma palavra só de encorajamento, é uma palavra de vida, de verdade. A palavra é vida. E ela diz, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Tá juntando tudo que está acontecendo na sua vida, tá cooperando para quê? Para você se aproximar de Deus. Porque não tem nada que a nossa vida não tem sentido longe de Deus. Então, assim, o momento que eu posso dizer que eu aprendi a ter uma intimidade genuína com o Senhor foi esse momento. Onde eu decidi fazer a mesma coisa. Assim como o Felipe contou lá que ele ficou na casa, né, dos seus mentores. Eu, na verdade, eu não fiquei. Eu contei que eu comecei a fazer serviços voluntários na igreja por um tempo, né? Não foi um longo tempo, mas o tempo que eu tava ali, o tempo que eu consegui fazer isso, eu fiz. E isso foi renovando meu entendimento. Por quê? Porque eu fui convivendo com pessoas saudáveis, emocionalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, certo? E aí eu quero te explicar exatamente o que eu aprendi lá, para que você também, se esse ensinamento te servir, eu acredito que pode ser te inspirar, né? E você possa seguir também. Porque a primeira coisa é que pessoas que você vai escolher.
Aí tu vai, vamos procurar pessoas legais. Não é pessoas legais, não é isso que a gente tá falando. São pessoas saudáveis, primeiro espiritualmente. Como eu sei, são pessoas que estão em níveis espirituais maiores do que o da gente. É a primeira coisa. O nível espiritual, é o primeiro ponto, é o nível espiritual. Tem que ser maior do que o meu, senão não adianta, eu não vou aprender com essa pessoa. Não tem nada para me ensinar se o nível espiritual dela não foi maior, certo? Depois, o nível emocional, como ela lida com as suas emoções, como ela reage às situações difíceis, aos problemas da vida. E aí você vai ter que procurar alguém que vive aquilo que prega. Eu, graças a Deus, caí num meio, né? Não caí não, Deus me levou, né? Numa igreja extraordinária, aonde todos os anos que eu estou lá, eu sempre vi os meus apóstolos, meus pastores vivendo exatamente aquilo que eles pregam. Então você tem que encontrar pessoas que vivem. Quem é que você conhece? Que vive exatamente aquilo que prega, que você pode confiar e que seria bom você conviver com essa pessoa. Né? Procura ajudá-la em alguma tarefa, alguma situação. Eu fiz isso, ajudei meu apóstolo naquela época e eu ficava mais perto deles, da família sacerdotal toda. E nesse momento, eu me lembro que naquela época eu ia às vezes para casa deles de vez em quando, que fosse fazer jantar, almoçar, que fosse fazer algumas coisas. De vez em quando eles precisavam de mim, eu tava lá, eu tava ouvindo, eu tava junto com eles. E aquilo fez muita diferença para mim, total. E o que eu aprendi nessa época? Não foi só ouvindo e vendo, eu comecei a reproduzir. Existe uma pesquisa, e isso não é espiritual, isso é científica, que fala que é comportamental nessa pesquisa, que nós somos o produto das 6 pessoas que a gente mais convive. Então nós temos que, se você quer evoluir, sair do estágio que você tá e dar um up, você precisa conviver. Conviver, não é só visitar uma vez, é conviver. Busque uma estratégia como conviver com pessoas que estejam em níveis mais altos do que você. E aí você vai subindo de nível, amém? Aí isso funciona, isso é tanto científico quanto espiritual, porque no espiritual você vai ver como que elas são libertas, como que elas abrem mão, como elas renunciam, como que elas colocam na cruz as suas dores, suas dificuldades, vencem a sua carne, às vezes até pecam e depois já se arrependem, e você vê como que é esse processo para que você possa fazer também, para não entrar numa iniquidade onde você peca e repete e não se livra, né? Porque as pessoas que vivem aquilo que falam, que pregam, elas vão estar te ensinando o caminho correto. Então é o primeiro lugar, essa companhia saudáveis. E aí você vê tudo que você pode aprender com elas. Eu vou dizer o que eu aprendi com essas pessoas, né? A primeira coisa é o seguinte, que toda vez que que eu aprendi com essas pessoas não dá tempo, não fornece atenção para a sua dor. Se você fizer isso, você fica pior, certo? Se você permanecer dando tempo para a sua dor, atenção para a sua dor, ela intensifica, o que a gente foca expande, certo? Fica mais intenso. Se eu coloco luz só num lugar, né? Pego uma lanterna, ponho luz só num lugar, aquele lugar é o único lugar que me ressalta os olhos, o resto eu não vejo. Então eu só vou ver dor se eu focar na dor. Então você tem que tirar os olhos do problema e colocar em outras coisas, em coisas. Procurem solução, que seja. Fala assim, Ellen, eu não sei. Eu vou te falar, naquela época eu tava desempregada, naquela época eu tava com um relacionamento ruim com a minha mãe. Assim, distante, porque eles não moravam na mesma cidade que eu. Então, tava distante e eu não me sentia amada por ninguém. Eu não me sentia privilegiada por nada. Eu achava que tudo que Deus fez em mim não servia para nada. Eu me sentia inconveniente. Eu me lembro que é um tempo onde que eu ainda nada dava certo, e eu conseguia me sentir, né, o grão de areia no meio do deserto mesmo. E aí o que aconteceu? Eu aprendi com essas pessoas que, primeiro, não dá foco para essa dor. O que eu faço com ela? Eu pego e falo, Senhor, nem que seja diariamente, eu quero colocar hoje novamente essa dor na cruz. O Senhor já levou minhas dores. Eu coloco a minha dor na cruz do Calvário, não vou pegar mais de volta. É do Senhor. Eu entrego o meu jugo pesado e pego o teu que é leve. E faz isso pela fé e crê. E faz crendo. Certo? Tudo é pela fé. Pela fé que aconteceram todas as coisas, né? Pega Hebreus 12 lá, você vai ver tudo é pela fé, né?
Hebreus 11. Enfim, e aí você vai ver pela fé que a gente faz. Então, pela fé, coloca toda a tua dor lá. Acorda já e faz isso. Eu ponho minhas dores na cruz. A minha frustração na cruz. E agora, Senhor, me ensina a ter o foco naquilo que eu devo ter. Certo? Então a primeira coisa, põe na cruz e não pega de volta. O que você tem que pegar de volta é o jugo de Jesus. Agora muda o teu foco, não dá atenção mais para essa dor. E o segundo passo, anotei aqui, ó. Tudo que eu comecei a lembrar, foi anotando para passar para você. Sai da posição de vítima. Ah, ó céus, ó vida, ó terra, tudo, meu Deus, porque é muito difícil, porque olha o que meu marido fez, olha o que meu marido falou, olha o que minha pessoa fez, não porque a minha mãe isso, ou meu pai aquilo, ou porque eu fui isso, porque nossa, gente, para com isso, sai desta, tem que sair, isso é um posicionamento. A nossa atitude é a gente que escolhe. Então, esse posicionamento de vítima, tá? É algo que, por mais que seja verdade tudo que você passou, por mais que seja verdade a dor que tá dentro de você, se você dá atenção a ela, ela fica mais importante do que a salvação, ela fica mais importante do que a vida de Cristo e ela fica maior. E aí, então, isso é idolatria também, dá mais atenção à dor do que a Deus, do que a cruz. Então, pega e coloca de novo na cruz, põe lá de novo na cruz, fala assim, eu não quero ser vítima. Peraí, o Senhor me fez, eu tô aqui. O que eu tenho para oferecer? Eu tenho olhos, eu tenho boca, eu tenho possibilidade de movimentar, eu tenho possibilidade de falar, eu tenho possibilidade de contribuir em quê? Eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa para alguém. Agora é o momento de você pegar a sua vida e ver aonde você está, aonde Deus te colocou, as pessoas que você tem para você fazer diferença na vida delas. Ah, mas não interessa, faz diferença na vida de alguém. Começa a se importar com o problema dos outros, a servir os outros. Você vai ver como começa a diminuir o seu. Você vai ficar impressionada, é automático. É automático. É incrível, porque você começa a dar mais valor pro outro do que para você, você está fazendo o que a Bíblia diz, certo? Amar o próximo como a ti mesmo, dá mais atenção pro outro. Servir a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Então, se você quer sair da situação, uma delas é fazer isso. Então, coloca na cruz, sai da posição de vítima, para de culpar os outros, sabe? As duas coisas, nem vítima e nem culpar os outros. A culpa é do fulano que nunca fez isso, a culpa é do meu pai, a culpa é da crise. Aí a situação, tudo começa a dar errado. Para de culpar, para de murmurar, feche tua boca para murmuração. Não tem como Deus ajudar alguém que murmura, porque ele deixou até o povo no deserto perecer tudo, porque não parava de reclamar. Deus está fazendo o que você pediu, às vezes você pediu para se quebrar e Deus fez, e aí agora você está aí reclamando? Não, fala, Deus, me ensina a passar por o meu processo do vale com dignidade. Me ensina a passar com sabedoria. Me ensina a passar de modo que eu aproveite todas, eu extraia todas as aprendizagens que o Senhor quer que eu tenha aqui nesse lugar. E que me aproxima de ti, porque para passar pro vale, querido, sem estar cheio de Deus, a gente se mata. Verdade, cheio de Espírito Santo, tem que estar cheio de Espírito Santo. Se a gente não estiver cheio de Espírito Santo, o inimigo rouba a vida da gente, porque começa a acusar você, que você é um nada, que você não serve para nada, que essa vida já deu, que já foi, né? Ele começa a acusar. Quando ele falar isso na tua mente, ouvir essas vozes, repreenda. Satanás do inferno, eu te repreendo. Eu tenho vida e vida em abundância, o Senhor vive em mim. Esse vale aqui eu vou passar. E eu adorarei, louvarei o meu Senhor no vale, aonde quer que eu esteja. Eu louvarei o meu Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. E a maior alegria da minha vida é a minha salvação. O Senhor vai me tirar desse vale. A própria palavra diz que nenhuma tempestade dura para sempre. Isso quer dizer que você pode se alegrar na esperança de que um dia vai sair. Não interessa, às vezes passa anos, né, gente? É horrível, porque a gente não aprende isso aqui de uma hora para outra, né? Eu tô resumindo algo para você que foram anos da minha vida que aconteceram. Mas depois, hoje, eu não sei, há mais de uns 5 anos, que eu não sei o que é tristeza na minha vida. Eu sei o que é passar por momentos difíceis, mas depois que eu aprendi esse caminho aqui, a minha vida mudou. Toda vez que tem uma tristeza, uma coisa que não acontece, que eu me frustro, né? Eu coloco na cruz e pergunto o que eu tenho que
o que eu tenho que aprender com aquilo e peço para o Senhor me dar sabedoria, me dar que a alegria dele é minha força, que eu preciso dele, que o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu começo a declarar a palavra, minha espada, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu começo a declarar e os argumentos de Satanás caem por terra. Ele vê que eu estou firmada no Senhor, que eu sei que a promessa vai se cumprir e que eu só tenho que permanecer firme. Por falar nisso, eu lembro assim, a apóstola Luciene, uma vez num encontro, aliás, numa rede de mulheres, né? A gente estava num culto maravilhoso para mulheres e ela falou assim, eu nunca me esqueci. E eu quero falar a mesma coisa para você. Ela disse assim para mim, se tão somente você permanecer em Cristo, eu troco meu nome se a tua vida não mudar. Hashtag pega essa, né? Eu peguei essa pra mim e eu criei de todo o meu coração, chorei e falei, pai, eu não tô vendo nada acontecer, eu não consigo ver, a luz no fim do meu túnel é o Senhor, é a tua palavra, é ver o que o Senhor fez na vida dos outros, por mais que eu não tô vendo na minha, mas eu creio que na minha, o Senhor quer que eu tenha, então me ensina a que nessa parte, nessa fase difícil, eu extraia as aprendizagens corretas, eu mergulhe fundo. E eu vou te falar qual que foi a chave que mudou sair da depressão e aí entrar numa nova fase de encorajamento. E isso, para mim, teve algo fundamental que aconteceu e é a última coisa que eu quero te falar essa noite. Que eu aprendi a ouvir dos meus líderes naquela época uma coisa intensamente, eles não paravam de falar isso, que a gente precisa fazer aquilo que nunca fez para ter aquilo que nunca teve. Ou seja, eu precisava fazer algo que eu nunca fiz, quer dizer, criar um novo hábito, quer dizer, eu fazer coisas novas, atitudes diferentes da que eu já tinha. Eu precisava mudar as minhas atitudes, fazer algo que eu nunca fiz para ter aquilo que eu nunca tive. Então eu decidi fazer isso. E aí eu decidi ter essa atitude, eu precisava ter uma atitude radical, de inconformada mesmo. Chega, assim. Chega, não quero mais viver isso. Chega, eu preciso chamar a atenção de Deus, eu preciso chegar ao trono da graça, eu preciso mudar isso. Chega. E aí esse chega, eu decidi tomar uma atitude no mundo espiritual em primeiro lugar, porque eu não aguentava mais, porque por mais que eu tinha palavras de encorajamento, quando via Satanás vinha na minha mente, eu precisava me blindar espiritualmente, eu precisava travar uma guerra espiritual e eu fiz isso. E eu aprendi todo esse tempo aí que me acheguei aos líderes, por isso que a convivência com eles mudou a minha história, né? Então, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que falta falar. Eu precisava canalizar minha raiva. A raiva que eu tinha de que nada dava certo, a raiva que eu tinha das pessoas que me frustravam. Eu canalizei tirei a raiva de pessoas e canalizei para o diabo. É isso que eu fiz. É a melhor coisa. Sabe aquela raiva? Pega a raiva que você tem e canaliza todo pro diabo. Fica com raiva do diabo, não das pessoas. Não fica com raiva do seu marido. Não fica com raiva do seu filho. Não fica com raiva dos seus pais. Não fica com raiva daquelas pessoas que, puxa, abusaram da sua confiança. Não fica com raiva delas. Porque o inimigo que usa, quem mata, a identidade de roubar, matar e destruir não são pessoas, é de Satanás. Ele usa as pessoas. É verdade, ele entra nas pessoas que têm brechas para usar, para destruir o máximo que ele puder, principalmente famílias. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e essa raiva, você fala assim, Deus, tem misericórdia dessas pessoas que foram usadas por Satanás. Não vou mais ter raiva delas, eu tenho raiva do diabo. E se levanta em oração. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito uma disciplina de oração. Primeiro que eu sou muito, quem sabe, dos temperamentos, tá assistindo aí, né, aprendendo nos áudios e vídeos que eu tenho falado de temperamento. Eu sou uma sanguínea popular que tem muita dificuldade com a disciplina. E aí eu decidi fazer um propósito com Deus de disciplina espiritual. E por 3 meses, sem faltar, eu decidi fazer oração. Eu estava tendo oração na minha igreja às 6 horas da manhã, todos os dias. E você ir 1 ou 2 vezes, você vai, né? Depois você vai aguentar toda vez, não é fácil. Mas eu fui os 3 meses, sem faltar. Já faltou pregador e eu não faltei. Fiz oração lá na escadinha da igreja lá fora, no dia que não teve gente, mas eu fui. Então, assim, a esses 3 meses mudou meu nível espiritual.
foi algo que eu nunca tinha feito, assim, era 1h30, 1 hora, 1h30 de oração. Então, além eu tava fazendo um propósito, fiz jejum, claro, oração, e eu entrei num nível espiritual maior, mais profundo, aonde eu senti o consolo do Espírito Santo. Eu queria ficar naquela oração horas e horas e horas. Se deixasse, eu ficava amanhã o dia todo, porque é onde que eu senti o amor de Deus. É o momento que eu me senti acolhida. E é o momento que eu era útil intercedendo pela minha família, intercedendo pela nação, intercedendo pelos meus pastores, intercedendo por pessoas que eu nem conheço. Então foram momentos que eu intercedia por mim, por Senhor me dar um novo nível espiritual, para eu conhecê-lo mais. É o momento onde que a palavra, eu comecei a ter muita revelação da palavra de Deus. Eu abria a palavra e Deus falava comigo intensamente. E eu comecei a aprender, me encorajar. Gente, então além dessa parte natural, a parte natural me levou a ter atitudes que me mudaram de nível. Esses 3 meses de oração, olha, eu duvido, impossível não mudar. Não mudar, porque muita oração, você já sabe, né? Muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, às vezes, tua vida tá sem poder nenhum, porque também a tua oração já tá lá só de lamúria. Para com a lamúria, sai da posição de vítima, só deixa na cruz, esquece agora isso, não foca mais isso e dá foco para aquilo que te dá esperança, certo? A palavra diz, né, pra gente focar naquilo que dá esperança, a palavra de Deus, o que Deus já prometeu a você. O que você já tem? Começa, faz uma lista aí do que você é grato. Eu fiz isso, isso funciona demais. Hoje, se você for olhar no coaching, outras... o Coach PNL, ele tá tudo usando uma coisa que é bíblica, e eles não falam que é bíblica, eles usam como uma pesquisa científica. Mas, gente, tudo que a ciência descobre é porque Deus fez, né? A ciência nada mais é do que uma descobridora das obras maravilhosas do céu. Então, ela tenta descobrir o que Deus fez e quer ter o mérito. O mérito é de Deus, não adianta, certo? Então, o negócio é descobrir o quanto que o nosso cérebro está programado para ficar mais feliz através da gratidão. Então, você que está me ouvindo, que passa por esse momento, eu quero te encorajar a fazer isso agora. Pega um papel, certo? Você vai acabar com esse vídeo agora aqui, de ouvir esse vídeo, vai entrar na presença de Deus. Não faz outra coisa. Desliga tudo o resto, sabe? Se desconecta um pouco e vai ter o teu tempo com Deus e faz uma lista de coisas. Escreve, não só fala, escreve. De cada detalhe que você é grata a Deus. É grata, assim, desde... pela tua casa, pela tua família, pelas estrelas, pelo céu, pela tua roupa, pela tua caminha quentinha, teu quarto gostoso, pela tua casa, tem um lugar para voltar, muita gente não tem. Começa a agradecer se você tem os órgãos do corpo, se você não tem todos funcionando bem, agradece os que você tem, agradece o que funciona na sua vida, o que é bom na sua vida, agradece cada detalhe, cada detalhe. Uma igreja para... Ainda que as pessoas sejam falhas, ainda que você tenha se decepcionado com pessoas, mas a vida inteira a gente vai se decepcionar com pessoas. Elas são falhas, não são Deus. Elas estão indo à igreja para buscar se aperfeiçoar, certo? Mas vão justamente porque são doentes, porque precisam. Eu vou porque, meu Deus, sem Deus eu viro um nada, eu fico insuportável, eu preciso do Senhor. Eu preciso para prestar para esse mundo, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do sangue de Jesus, né, para me perdoar e ter acesso. E, gente, vamos focar na vida eterna. A vida eterna, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A gente tem que parar de focar nas nossas dores, no que não aconteceu. Para de se comparar com o passado. Para de se comparar quando você era mais isso, mais aquilo. Esquece do passado. Olha para você hoje, o que Deus te deu hoje. Faz essa lista de gratidão e leia todos os dias. Senhor, porque a Bíblia fala que chegais a Deus com ação de graças. Depois vai fazendo suas petições. Então, primeiro, agradeça. Agradeça tudo que Ele tem feito por você, tudo que Ele tem feito pelas pessoas que você ama. E aí, depois de você fazer isso, teu cérebro já fica mais condicionado a perceber, a dar um mérito para Deus daquilo que Ele já fez.
A gratidão move o coração de Deus. E a partir daí você fala para o Senhor te usar nessa terra. Fala, Senhor, a tua palavra do Senhor olha, os sinais todos dos últimos tempos já estão aí. Eu preciso ser útil para o Senhor. Me ensina que seja para a pessoa que trabalha na minha casa, que seja para a pessoa do meu trabalho, que seja para o meu vizinho, que seja, eu vou sair desse quarto, eu vou sair dessa... Eu não vou focar na minha vontade enfraquecida. Não foca, não pensa nela. Não pense, coloca sua vontade enfraquecida, sua vontade de ficar no quarto escuro, tudo, coloca tudo isso na cruz. Fala, Deus, eu ponho essa vontade na cruz e eu agora dou um comando para minha alma. Alma minha, louve ao Senhor. Alma minha, agradeça ao Senhor. E vai passear por aí agradecendo a Deus, vai andar por aí fazendo conhecer, andar com pessoas, procurar estar no meio de pessoas que estão em outros níveis maiores que você. Participa de tudo na sua igreja. Não olhe para as pessoas, olhe para o Senhor. Olhe para pessoas que têm aquilo que te acrescentar. Se elas são falhas, querida, perdoa. Fala, Deus, vão se ver com Deus. A tua expectativa deve necessariamente estar no Senhor. Lembrando, então, para fechar, né, esse compartilhar com você, eu creio que isso pode mudar de muita gente. Volta, vê, pega esses passos e faz que eles funcionem. Eles funcionaram na minha vida. Se alguém tivesse me dado esses passos, eu talvez não teria demorado tanto tempo na depressão. Mas tem uma palavra que fala sobre você pôr a sua expectativa no Senhor, né? Lá em Jeremias 17, eu gosto muito dessa palavra. Em Jeremias 17 ele fala assim, maldito é o homem, tá? 17:5, tô lendo aqui a palavra, tá, gente? Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Gente, a pessoa que confia em homens, que põe expectativa em homens, são pessoas que se frustram com homens. Porque a gente fica mal porque as pessoas não tratam a gente do jeito que a gente gostaria. Pronto, você pôs então a sua esperança em homens. Você se frustrou com homens é porque você pôs expectativa em homens, certo? Na força do seu braço ou do braço de alguém. Então você colocou a expectativa em homens, o que vai acontecer com você? Olha o que a palavra diz. Será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Vem o bem, você nem sente. Sabe quando acontece uma coisa boa, você não sente gosto bom na tua boca? É igual quando você tá com dor de garganta e aí você vai comer uma coisa gostosa e você não sente o gosto? Assim é para pessoa que coloca expectativa em pessoas. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Não tem graça nenhuma, ninguém quer viver. Certo? Agora ele fala assim, termina assim, que é para terminar aqui com você. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esse será plantado, será como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro, que estende as suas raízes para o ribeiro. Gente, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Sabe o que significa isso? Não vai temer quando chegar um tempo árido, um tempo difícil. Se você colocar a sua expectativa no Senhor, você não vai temer mais o tempo árido. Pega a palavra de Deus, que é a nossa espada. Efésios 6, lá no 10, a partir do 10, ele diz que a nossa espada do Espírito é a palavra de Deus. Pega a palavra, pega tudo que te dá esperança, coloca aí no teu guarda-roupa, em algum lugar, e leia todos os dias bem grande. A palavra que você precisa se alimentar e declara a tua espada. Você declarou, os argumentos do diabo caem por terra. Certo? Toda hora. E declara todos os dias. Porque aí você está colocando a sua confiança em quem? Deixou de acreditar no que você vê. E começa a andar pelo aquilo que você crê. Aleluia! Certo? Você fica entusiasmada? Eu fico entusiasmada quando eu penso na palavra de Deus. Ela que nos dá esperança. É no Senhor que nós temos que colocar nossa expectativa, porque Ele é um Deus que não falha. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele muda.
muda a direção, muda a vida, muda argumento. Você declara a palavra, ela cria vida imediatamente. Assim como Deus, quando falou haja sol, haja até tudo se criou. Ela tem poder criativo. Lance a palavra de Deus e ela vai começar a operar na tua vida de uma maneira transformadora e maravilhosa e poderosa. Vai renovar o teu entendimento e você vai passar a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai lá, faz isso. Entra agora o teu momento com Deus. Faz a lista de gratidão e começa a pedir para Ele onde você pode ser usado. E vai servir. E enquanto você passa pelo vale, faça pelos outros. Porque, querido, a alegria pode durar uma noite aí sua tristeza. O choro pode durar uma noite, muitas noites às vezes, quando a gente não sabe sair dele. Mas a alegria vem pela manhã. Nenhuma tempestade dura para sempre, tá? Tenha o teu momento com Deus agora. Beijo, que Deus te abençoe e fale poderosamente com você.